Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Eletrônica 24 Horas. Meu nome é Rômulo e estamos iniciando o curso de amplificador operacional. Nessa aula 1 é uma breve introdução sobre o que é o amplificador operacional. Maiores informações você pode obter na referência, utilizando eletrônica com AO, de autoria de Albuquerque Seabra, editado pela editora Érica Saraiva atualmente. Muito bem, as principais características de um AO. Um AO tem um circuito extremamente complexo. Por isso mesmo, na hora de fazer análise, não será utilizado esse circuito, mas o circuito equivalente. Aqui nós temos a simbologia, no caso mais simples, ele tem só 5 entradas. Dependendo do autor, ele pode utilizar somente 3 entradas, entrada mais ou não inversora, entrada menos ou inversora, e a saída. Nesse caso, além disso, indica a entrada mais VCC e menos VCC. E em casos mais ainda complexos, se coloca mais 2 entradas, que é o ajuste de offset. Nessas 2 entradas é que vão ser aplicadas as tensões V2 e V1. Vamos chamar de V2, a tensão aplicada na entrada mais, V1, a tensão aplicada na entrada menos. À direita, vocês têm o modelo ou circuito equivalente. Quer dizer, para todos os efeitos, na entrada tem uma resistência, que a gente chama resistência de entrada, RI, e de input. E na saída tem um circuito equivalente TVNAM. Isto é, tem uma fonte de tensão vinculada, quer dizer, o valor dessa fonte de tensão, a V vezes VI, depende dessa tensão. VI, a tensão diferencial, V2 menos V1. E RO é a resistência de saída, O de output. E VS é a tensão de saída. Então, em cima desse modelo bem simples, é que será desenvolvido toda a teoria do AO. Então, nesse retângulo pontilhado é equivalente a esse retângulo pontilhado. Não quer dizer que se você abrir aqui dentro tem um circuito extremamente complexo, como veremos na sequência. Aqui tem o circuito de um AO. Então vejam que é um circuito muito complexo. Então não interessa a análise usando o estudo desse circuito. Simplesmente interessa aqui as entradas, entrada menos, entrada mais, alimentação mais, alimentação menos, uma alimentação simétrica, portanto, e saída, output. E além disso, tem, no caso de alguns AOs, tem também aqui 2 entradas para fazer o ajuste de offset, que depois nós vamos ver o que é isso. Então, como vimos, o AO tem 2 entradas. Uma chamada de entrada inversora, onde aparece um sinal de menos, e a outra chamada entrada não inversora, corresponde ao sinal de mais. Sendo assim chamadas, por quê? Porque se for aplicada uma tensão na entrada menos, a saída em resposta a essa tensão será defasada de 180 graus, invertida, portanto. E se for aplicado a mesma tensão na entrada mais, a resposta na saída estará em fase com a entrada. Daí os nomes. Então, de novo, V2, né? V1 e a saída, o circuito equivalente. Então, entrada inversora, entrada não inversora, AV é o ganho em malha aberta, que é especificado em datasheet manual. É o ganho sem realimentação, tem um valor muito alto. No caso do 741, que é um amplificador típico, muito usado, é em torno de 100 mil, mas isso pode atingir 200 mil, 500 mil, depende do AO. No caso do 741, esse valor. Então, este valor aqui é o 100 mil vezes o VI. A tensão de saída,
Aqui não tem nenhuma carga, né? Então a tensão de saída é Vs igual a V vezes VI, V2 menos V1. Continuando, o que é o RI? É a resistência de entrada em malha aberta. A malha aberta é a que não tem realimentação. Tem um valor muito alto. No caso do 741, é 1 mega. Resistência de entrada. Resistência de saída, ela tem um valor muito baixo. No caso do 741, é em torno de 75 ohms. Mas dependendo do AO, pode ser mais baixo ainda. E quando é aplicado realimentação, isso chega à resistência de saída do circuito, com realimentação, pode ser de milésimos de ohm. O sinal erro ou sinal diferença, que é o que de fato é amplificado. Tá? É o V2 menos o V1. Então a tensão de saída é proporcional à diferença entre essas duas tensões. Vs é AV vezes VI. Como AV é muito alto, qualquer diferençazinha de tensão, ele já satura. Se a gente quisesse idealizar o amplificador operacional, que não existe, né? Ele deveria ter as seguintes características: resistência de entrada infinita, R infinito, na prática não é infinito. Resistência de saída nula, também na prática não é zero. Ganho de tensão em malha aberta, é infinito, também não é infinito. É muito alto, 100 mil, 200 mil, 500 mil, mas não é infinito. Largura de faixa infinita, quer dizer, ele teria um ganho infinito para qualquer frequência. Então, o ganho seria infinito para qualquer frequência. Também isso não é possível, como veremos depois. Ausência de offset na saída. Quer dizer, se o V1 for igual ao V2, o Vs vai ser zero. E, portanto, né, a gente diz que o VIO, tensão de offset de entrada, é zero. Também não existe isso, é muito pequeno, mas não é zero. 1 milivolt, por exemplo. E por fim o slew rate. Depois nós vamos ver o que é isso. Deveria ser infinito, também não é. Existem vários tipos de amplificadores operacionais. Tá? Amplificador operacional para alta frequência, de instrumentação. O mais simples, desde a década de 70, é o 741. Ele é um circuito integrado e numa das suas versões de encapsulamento, ele tem essa pinagem, né? São 8 pinos, observem, né? O pino 2 e o pino 3 são as entradas, 2 é a entrada inversora, pino 4 a alimentação negativa, pino 6 a saída e o pino 7 a alimentação positiva. O pino 8 não é usado e o pino 5 e o pino 1 é ajuste de offset. Aqui vocês têm uma foto do CI no encapsulamento DIP, Dual Inline Package, encapsulamento Dual Inline. Bem, malha aberta significa que não existe realimentação, é do jeito que você compra o AO. Não, a saída não está conectada com nenhuma das entradas. Como nesse caso a tensão de saída é dada assim, ó, V vezes V mais menos V menos, ou AV igual a V2 menos V1. Como a V é muito grande, 100 mil por exemplo, essa saída aqui ela atinge facilmente VCC ou menos VCC, dependendo de quem é maior, se o V mais ou o V menos. Então alguns milivolts de diferença entre V mais e V menos é suficiente para isso. Aqui a gente tem duas situações onde eu tenho o AO saturado. Por exemplo, nesse caso tem uma tensão de 3 volts na entrada mais e 0 na entrada menos. A saída vai ser aproximadamente 12 volts. A máxima saída depende da tensão de alimentação. Se aqui fosse 18, essa saída seria aproximadamente 18. No segundo caso, nós temos o contrário. A tensão na entrada menos, que é maior que a tensão na entrada mais. Nesse caso, ele vai saturar com aproximadamente menos VCC, menos 12 volts. Se porventura a gente tivesse um AO ideal e as duas entradas fossem exatamente iguais, a saída seria nula.
Mas isso decididamente não é possível ter um AO ideal. Então, mesmo que as entradas sejam iguais, devido a um erro chamado erro de offset, ele satura ou positivamente ou negativamente. Vamos mostrar aqui um circuitinho usando o Multisim Live, que é uma aplicação do AO em malha aberta como comparador. A gente vai voltar a falar nesse circuito de novo quando a gente estudar as aplicações não lineares. Bem, o que nós temos aqui é um circuito que já foi montado. Se você quiser montar um circuito parecido com esse, assista os 2 vídeos que estão no YouTube sobre o Multisim Live. Ou então acesse o Eletrônica 24 Horas, que lá tem também como usar o Multisim Live. Vamos ver então o que temos aqui. Então vejam que aqui nós temos um amplificador operacional que tem 3 terminais, as 2 entradas e a saída. É o mais simples possível. Na entrada menos, nós temos aqui um divisor de tensão de 1K, como a tensão aqui é 12 volts, então nós temos aqui, olha, 6 volts na entrada menos. É a nossa tensão de referência. Então aqui tem 6 volts. Na entrada mais, nós temos aqui um potenciômetro. Dependendo da posição do potenciômetro, tem uma tensão que pode ser maior que 6 ou menor que 6. Igual a 6 é muito difícil de obter, tá certo? Porque basta uma pequena diferença de alguns milivolts que a saída já ou vai para mais 12 ou para menos 12. Na saída, nós temos aqui um LED que tem a finalidade de indicar a condição da saída. Se a saída é positiva ou se a saída é negativa. Então vamos iniciar aqui uma simulação interativa e vamos mudar o valor da resistência. Como é que a gente faz isso? Então a gente pode vir aqui, ó, e mudar aqui, veja que está com 54,5%, que é um pouco mais aí de 5K. Então, obviamente, que essa tensão aqui, olha aqui, ó, é 5,94, que é um pouquinho menor que 6. Consequentemente, a saída é, olha aqui, ó, menos 12. Vamos então fazer o seguinte, vamos diminuir, vamos aumentar essa tensão aqui, ó, devagarinho, ó. Estou aumentando. O que acontece? A saída chega uma hora que muda para mais 12 volts, um pouquinho abaixo de mais 12. Então o LED acende, porque essa tensão, a tensão na entrada mais, é maior que a tensão na entrada menos. De novo, vamos agora diminuir o valor da resistência que tem entre a entrada mais e o terra. Então, obviamente, isso aqui é um divisor de tensão, então a tensão começa a diminuir. A tensão aqui, ó, olha lá, está diminuindo, tá? Como aqui ainda é maior, a saída ainda é positiva. Tensão, olha lá, mudou a saída. Então a gente tem aqui uma aplicação que ajuda-nos a compreender o que foi dito nessa aula. Na próxima aula nós vamos então para a primeira aplicação, apesar que isso aqui pode ser considerado uma aplicação, nós vamos começar a falar nas aplicações lineares, o amplificador com amplificador operacional. Então, até a próxima aula, portanto.